O Brasil se caracteriza por ser constituído por diferentes grupos étnicos, raciais e por sua extensa riqueza cultural, porém a sua história é marcada por desigualdade e discriminação. É necessário conhecermos alguns conceitos para entendermos um pouco sobre como a diversidade afeta na sociedade e como isso pode ser reparado. Preconceito, como o próprio nome diz, é um conceito ou ideia que são formados antes de conhecermos uma pessoa, cultura ou um povo. Existem 3 tipos de preconceitos. O preconceito sexual, que é quando uma pessoa é julgada por sua orientação sexual. O preconceito social é quando são atribuídos traços de personalidade e moral de acordo com a sua classe social. E o preconceito racial, onde são julgadas pessoas de etnia, raças e culturas diferentes. Segregação é quando separamos 2 grupos diferentes, onde é formada uma barreira social e um desses grupos fica em alta desvantagem. Discriminação é quando adotamos uma atitude preconceituosa contra uma raça, cultura ou etnia diferente. A raça é um conceito que obedece diversos parâmetros para classificar populações de uma mesma espécie biológica, de acordo com suas características genéticas. A antropologia, entre os séculos 17 e 20, usou igualmente várias classificações de grupos humanos, que é conhecido como raça humana. Mas desde que se utilizaram os métodos genéticos para estudar populações humanas, essas classificações é o próprio conceito de raças humanas. Deixaram de ser utilizados, persistindo o uso do termo apenas na política, quando se pode igualdade racial, ou na legislação quando se fala em preconceito de raça, como a lei de número 12.283 de 20 de julho de 2010, que constitui no Brasil o Estatuto da Igualdade Racial. O conceito de raças foi usado pelos regimes coloniais e pelo apartheid na África do Sul, para se perpetuar a submissão dos colonizadores. A definição de raças humanas é principalmente uma classificação de ordem social, onde a cor da pele e origem social ganha graças a uma cultura racista, sentidos, valores e significados distintos. As diferenças mais comuns referem-se à cor da pele, tipo de cabelo, conformação facial e cranial, em algumas culturas genéticas. Algumas vezes utilizam o termo raça para identificar um grupo cultural ou etnolinguístico, sem quaisquer relações com o padrão biológico. Tendo em vista todas as dificuldades que existem para encaixar o termo raça na espécie humana, os cientistas decidiram substituí-lo por etnia. Quando se observa certos países, dá para notar que existe uma certa diferença entre os grupos que podem ser caracterizados por diferenças físicas e culturais. O termo etnia não é muito rigoroso, pois nele podem incluir tanto grupos de pessoas originárias de uma certa nacionalidade, como os que têm alguns traços físicos ou até mesmo de outras várias culturas, assim como em algumas sociedades indígenas. Dificilmente existe uma nação com tão complexa e distinta composição étnica na sua população. No Brasil, a formação populacional advém de basicamente 5 fontes migratórias, sendo elas os nativos, que se encontravam aqui antes da chegada dos portugueses, os próprios portugueses, que chegaram aqui atrás das riquezas da colônia, os negros africanos que foram trazidos pelos europeus como escravos para trabalhar nos engenhos, e uma grande quantidade de europeus que vieram e se alojaram no sul do país, e a entrada de diversas pessoas do Oriente Médio e da Ásia. É importante ressaltar que raça e etnia não são sinônimos. A palavra etnia é derivada do grego etnos, que significa povo com os mesmos costumes. Já a raça é um conceito biológico destinado para subgrupos de uma determinada espécie. E a espécie humana não é caracterizada por subgrupos ou subespécies, e, portanto, não é correto dizer que existem diversas raças humanas. O racismo é a discriminação e a desvalorização de certos grupos sociais, sendo étnicos, culturais e sociais, atribuindo características inferior a um outro considerado superior.
O pensamento racista não tem nenhuma base científica. O preconceito racial está relacionado com a homofobia, xenofobia e o bullying racial, entre outros. Então, o preconceito não pode ser exclusivamente a aparência de uma pessoa ou de um povo. O preconceito pode estar relacionado com o estilo de vida da pessoa, sua classe social ou sua orientação sexual. A prática do racismo, ela constitui crime inafiançável. No artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, adquirindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a violabilidade a direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Vou explicar também a diferença entre o racismo e a injúria racial. Bom, como eu já disse antes, o racismo ele é uma ação discriminatória que se aplica em todo um grupo social, como, por exemplo, impedir que os negros acessem determinados locais. O racismo é inafiançável. Já a injúria racial é uma ofensa referida diretamente ao indivíduo de cor ou etnia diferente e cabe fiança. Hoje a sociedade se encontra bastante heterogênea. Isso se deve à evolução dos meios de transporte e dos meios de comunicação, que facilitou a comunicação entre diferentes culturas. E o multiculturalismo busca compreender essas diferentes identidades, costumes e a miscigenação. O multiculturalismo tem grande influência do relativismo cultural, que questiona a ideia de que os costumes de um grupo poderiam ser superiores a outros. Defende que as culturas são diversas e devem ser respeitadas pela sua essência. O multiculturalismo emerge a partir das reivindicações das minorias étnicas que sofrem opressão histórica em seus territórios, como os negros e os indígenas, em toda a América e também no Brasil. Alguns países democráticos têm buscado promover a aceitação e incorporação de culturas diferentes em seus territórios. Um relatório divulgado pela ONU em 2014, com base em dados coletados em 2013, apontou que os negros são a população que sofre mais assassinatos ao longo do ano, os que têm a menor escolaridade, menores salários e que também possuem a maior dificuldade quando o assunto é a saúde básica. Também é um grupo populacional que compõe aproximadamente 70% do sistema prisional e também é aquele grupo que ocupa menos postos governamentais. O sistema é composto por aproximadamente 15,4% atuando como juízes. Ministros do STF nós temos 0%, senadores atuam aproximadamente 30%, deputados federais um índice de 20%, ministros executivos atuam em 0%, isso em dados de 2016. De acordo com dados da pesquisa mensal de emprego de 2015, os trabalhos negros ganham em média aproximadamente 59,2% do rendimento do que os brancos ganham, o que também pode ser explicado pela diferença de educação entre esses dois grupos. Além disso, de acordo com um estudo realizado pelo Instituto de Economia Aplicada, o IPEA, o percentual de negros assassinados no país é de 132% quando comparados ao de brancos. Dos brasileiros mais ricos, aproximadamente 11% são negros, pardos e 85% são brancos. Em uma pesquisa realizada em 2000, 93% dos entrevistados reconhecem que existem sim o preconceito racial e a discriminação. Isso indica que o Brasil reconhece também que há a desigualdade racial e que o preconceito não é uma questão atual, mas algo sim remanescente da escravidão que já atuava no país antigamente. As cotas sociais são ações afirmativas aplicadas por alguns países, incluindo no Brasil, que busca diminuir as disparidades econômicas, sociais e educacionais entre indivíduos de diversas etnias. Esse método pode ser aplicado em diversas instituições, porém sua obrigatoriedade só é notada no setor público, como em bancos, concursos públicos e universidades. Essa prática afirmativa busca dar oportunidade às minorias que sofreram algum prejuízo histórico e buscando reparar essa desigualdade. As cotas raciais não se aplicam somente aos negros, mas também aos indígenas e seus descendentes. Segundo o censo de 1997, apenas 1,8% dos jovens entre 18 e 24 anos se declaram negros que haviam frequentado universidades. A partir daí surgiu um movimento reivindicando o direito universal do acesso ao ensino. No Brasil, existe uma abrangente desigualdade, principalmente na educação e nas oportunidades. Negros e pardos representam 53,6% de toda a população brasileira e ainda assim são considerados a minoria quando se trata em questão de importantes cargos públicos.
Em 2012, foi sancionada a Lei de Cotas, que estabelece que todas as instituições de ensino superior devem destinar uma porcentagem de suas vagas para portadores de deficiência física, para negros e para indígenas. A UNB foi pioneira em adotar esse sistema de cotas. Também em concursos públicos, 20% das vagas são reservadas para negros. Após a Lei de Cotas, o número de negros na universidade saltou de 1,8% para 30%, ocupando mais de 70 mil vagas. Mesmo com um resultado tão positivo, existem aqueles que são contra o sistema de cotas. Declaram que as vagas são roubadas ou que os contemplados não irão alcançar as vagas por mérito. Realmente existe meritocracia em uma sociedade nada igualitária? Como é possível que existam argumentos declarando que a escravidão no Brasil não tem mais influência na sociedade contemporânea? É necessário compreender que ainda assim existem vestígios de uma época obscura da nossa história e que elas deixam marcas em uma imensa desigualdade que deve ser reparada. É preciso valorizar a diversidade e promover as oportunidades. Too late for today.